Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidá-lo e convidá-la para a nossa aula de número 115 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E na aula de hoje, já indo direto ao ponto, que aula, que estudo, gente, sobre o caso do espírito de Castelnaudari. Bom, eu vou direto ao ponto, porque esse vídeo talvez vá se estender um pouquinho mais, o conteúdo é muito longo e eu não quero condensar em 2 aulas, não. Vamos ver logo tudo hoje. Então, numa pequena casa perto de Castelnaudari, ocorreram ruídos estranhos e diversas manifestações que a fizeram considerar assombrada por algum mau gênio, ou seja, algum espírito. Por esse fato, ela foi exorcizada em 1848, sem resultado. O proprietário, o senhor D., querendo habitá-la, aí morreu subitamente alguns anos depois. Seu filho, que quis habitá-la em seguida, recebeu um dia, entrando em seu quarto, um violento tapa dado por mão desconhecida e invisível. Como estava perfeitamente só, não pôde duvidar que ele veio de uma fonte oculta, e foi por isso que resolveu deixá-la definitivamente. Há no lugar uma tradição segundo a qual um grande crime fora cometido nesta casa. Digna de um filme, né? Digna de um roteiro desses filmes de terror, né? Só que aqui é real, né? É realidade. O espírito que deu tapa, tendo sido evocado na Sociedade de Paris em 1859, manifestou-se por sinais de violência. Todos os esforços para acalmá-lo foram improdutivos. São Luís, interrogado a esse respeito, respondeu: é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Fizemo-lo vir, mas não pudemos constrangê-lo a escrever. Apesar de tudo que lhe foi dito, tem o seu livre-arbítrio. Dele, o infeliz faz um triste uso, ou seja, do próprio livre-arbítrio, né? Aí a pergunta, feita a São Luís, né? Este espírito é suscetível de melhorar-se? Resposta, por que não? Não o são todos. Este, como os outros, entretanto, é necessário esperar encontrar dificuldades, mas por perverso que seja, o mal retribuído com o bem acabará por tocá-lo. Que se ore primeiro e que seja evocado em um mês, podereis julgar a mudança que nele se operará. Veja que coisa interessante. Primeiro, responder o mal com o bem. Segundo, a prece, de novo a eficácia da prece. E terceiro, que eu achei muito interessante, o tratamento para com esse espírito. Veja bem, ele foi evocado sem condições de dar comunicação, mas a sociedade passou um mês orando por ele, um mês para que ele pudesse melhorar, ficar mais calmo, mais tranquilo e resolver dar a comunicação, quando só então a evocação foi feita. Muito interessante, o cuidado, né, para com o espírito. O espírito evocado, de novo mais tarde, mostrou-se mais tratável, depois, pouco a pouco, submisso e arrependido. Olha só a eficácia da prece e o bem que se faz. Né? Das explicações fornecidas por ele e por outros espíritos, resultou que, em 1608, habitava essa casa, onde assassinou o seu irmão por suspeita de ciumenta rivalidade, ferindo-lhe a garganta enquanto dormia, e alguns anos depois, aquela de quem fizera sua esposa, depois da morte de seu irmão. Morreu em 1659, com a idade de 80 anos, sem ser perseguido por essas mortes, às quais se davam pouca atenção nesses tempos de confusão. Depois de sua morte, não cessou de procurar fazer o mal e provocou vários acidentes causados nessa casa. Um médium vidente que assistiu à primeira evocação viu-o no momento em que se quis fazê-lo escrever. Sacudia violentamente, fortemente o braço do médium. Seu aspecto era aterrorizante, vestia uma camisa coberta de sangue e tinha um punhal. Vê as características desse espírito totalmente dementado, né? Bom, e aí uma pergunta a São Luís, né?
Quereis nos descrever o gênero de suplício desse espírito? E São Luís responde da seguinte forma: é atroz para ele. Foi condenado a morar na casa onde o crime foi cometido, sem poder dirigir o seu pensamento para outra coisa que não seja esse crime, sempre diante de seus olhos, e se crê condenado a essa tortura pela eternidade. Constantemente ele se vê no momento em que cometeu o seu crime. Toda outra lembrança lhe foi retirada e toda comunicação com outros espíritos proibida. Ele não pode sobre a terra ficar, senão nesta casa, e se estiver no espaço, estará nas trevas e na solidão. Olha que prisão, que verdadeiro inferno. Claro, causado pela própria mente, pela própria consciência do espírito criminoso, né? 2. Haveria um meio de desalojá-lo dessa casa, e qual seria? Resposta: querendo-se desembaraçar-se de obsessões de semelhantes espíritos, isto é fácil orando por eles, é o que se negligencia sempre fazê-lo. Prefere-se atemorizá-los por fórmulas de exorcismos que os divertem muito, ou seja, é a prece, não é jogar maldição, não é querer expulsar, não é querer ter maldade com ele. A prece simples, de coração aberto, humilde, caridoso e fraterno. Fraternidade para com todos, para os criminosos também. Isso é a doutrina espírita pura, né? Muito interessante. Terceira, dando às pessoas interessadas a ideia de orar por ele e nós mesmos orando por ele, o faríamos mudar-se? Resposta: sim. Mas notai que o que eu disse, orai e não fazer orar. Ou seja, reza sem nenhum outro interesse que não seja o bem do espírito, né, ou de qualquer outra pessoa. 4. Eis 2 séculos que ele está nesta situação. Aprecia esse tempo como se fosse vivo. Quer dizer, o tempo lhe parece tão longo ou menos longo como se fora vivente? Resposta: parece-lhe mais longo, o sono não existe para ele. É um tormento, né? Daí ele julgar que ele está no inferno e que isso é para sempre. Ele não tem ideia do que está acontecendo. Ele está dementado, né? Enfim. Aí a quinta pergunta, olha que interessante. É porque foi nos dito que para os espíritos o tempo não existe e que para eles um século é um ponto na eternidade. Não ocorre, pois, o mesmo para todos? Olha a resposta. Não, certamente, assim não é, senão para os espíritos chegados a um grau muito elevado de adiantamento. Mas para os espíritos inferiores, algumas vezes o tempo é bem longo, sobretudo quando sofrem. Então essa história de um século é como se fosse um dia, isso são para espíritos já esclarecidos, né? Espíritos já bastante depurados. Muito interessante. Sexta questão: de onde veio esse espírito antes de sua encarnação? Olha, interessante, né? Os antecedentes dele. Não nos esqueçamos que ele, assim como nós, eu, você, todos nós somos uma soma de todas as encarnações que já tivemos. Daí a propriedade dessa questão. Muito interessante, né? De onde veio esse espírito antes de sua encarnação? Resposta: teve uma existência entre as populações mais ferozes e mais selvagens. E precedentemente veio de um planeta inferior à Terra. Olha só. Interessante para os nossos estudos, né? Sétima questão: esse espírito está punido bem severamente pelo crime que cometeu. Se viveu entre os povos bárbaros, deve ter cometido atos não menos atrozes do que o último. Por isso foi punido do mesmo modo? Resposta: foi menos punido, porque mais ignorante compreendia-lhe menos a importância. É aquilo, né? Quanto mais se sabe, mais se é responsável. A proporção da pena ela está em função do grau de esclarecimento, de inteligência e de conhecimento do espírito. Ou seja, com grandes... Lembra do tio Ben? Sempre o tio Ben. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a muito será cobrado a quem muito é dado. Lembremos disso, não é? Oitava questão:
O estado em que se encontra esse espírito é o daqueles seres vulgarmente chamados de condenados, ou seja, os que vão para o inferno? Resposta, e olha que resposta, absolutamente. Há outros bem mais horríveis ainda. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, mesmo para crimes semelhantes, porque variam segundo o culpado seja mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, a casa onde cometeu seu crime é o seu inferno. Outros o carregam consigo pelas paixões que os atormentam e que não podem satisfazer. Olha, não podemos esquecer isso. Cada caso é um caso. Cada espírito é um espírito, cada experiência é uma experiência, cada vivência é uma vivência. Não vamos trazer para nenhum de nós a experiência de outrem. Cada um vai responder por si de maneira muito diversa. Muito interessante. Nona questão. Este espírito, apesar de sua inferioridade, sente os bons efeitos da prece. Vimos a mesma coisa para outros espíritos igualmente perversos e da mais bruta natureza. Como ocorre que espíritos mais esclarecidos, de uma inteligência mais desenvolvida, mostrem uma ausência completa de bons sentimentos, que se riem de tudo o que há de mais sagrado, em uma palavra, que nada os toca e que não haja neles nenhuma trégua em seu cinismo, né? Ou seja, como pode um espírito esclarecido, inteligente, culto até, ceder ao mal, né? Nós sabemos a resposta: orgulho e egoísmo e apego à matéria. Mas a resposta de São Luís foi: a prece não tem efeito senão em favor de espíritos que se arrependem. Aquele que, impelido pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste em seus desvios, exagerando-os ainda, como fazem os espíritos infelizes, sobre estes a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se manifestar neles. A ineficácia da prece para eles é ainda um castigo, ela só alivia os que não estão inteiramente endurecidos. É aquela coisa, não é? O arrependimento, o remorso é o primeiro sinal de arrependimento. O remorso é o primeiro sinal de arrependimento e de que o espírito está começando a absorver luz e aí mudar, não é verdade? 10ª questão. Quando se vê um espírito inacessível aos bons efeitos da prece, isto é uma razão para se abster de orar por ele? Ou seja, e olha que pergunta interessante, devemos abandonar um espírito à própria sorte, no sentido de não orar mais por ele, simplesmente porque ele não quer mudar? Olha a resposta: não, sem dúvida não, porque cedo ou tarde poderá triunfar, se seu endurecimento o fazer germinar nele os pensamentos salutares. Então, a prece, como sempre, a eficácia da prece. E olha, tem uma nota do Kardec muito interessante sobre a eficácia da prece. Ocorre o mesmo com certos doentes sobre os quais os remédios não atuam senão depois de muito tempo. O efeito não é apreciável no momento sobre outros, ao contrário, operam prontamente. Penetrando-se nesta verdade de que todos os espíritos são perfectíveis, afinal de contas, todos nós seremos anjos, não é verdade? E que nenhum está eterna e fatalmente votado ao mal, compreende-se que cedo ou tarde a prece terá o seu efeito, e que aquela que predispõe o espírito ao bem, se ela não tocar imediatamente, seria, pois, um erro desencorajar-se, porque não se triunfa logo em seguida, ou seja, paciência, muita paciência para com os corações mais endurecidos. Aliás, esses são os que precisam muito mais de paciência, muito mais do concurso da prece, muito mais da nossa misericórdia, compaixão e muito mais da caridade. 11ª. Se esse espírito se reencarnasse, em qual categoria de indivíduos se encontraria? Isso dependerá dele e do arrependimento que sentir, ou seja, ninguém pode prever, é ele quem decide, está em nossas mãos sempre.
Várias conversas com este espírito introduziram nele uma notável mudança de estado moral. Eis algumas de suas respostas. E agora, a partir daqui, o espírito um pouco mais modificado, um pouco mais renovado, ele mesmo respondendo, olha só a mudança. 12ª, e agora feita ao espírito, né? Pergunta feita ao espírito. Por que não escrevestes a primeira vez que vos chamastes, que vos chamamos, né? Eu não queria. Por que não querias? Ignorância e embrutecimento. 13ª. Podeis, pois, deixar agora, quando quereis, a casa de Castel Naudari? Se me permite, porque aproveito os vossos bons conselhos. Então, sim, posso abandonar. Com isso, sentis alívio? Começo a esperar. Ele já está antevendo alguma forma de alívio. 14ª. Se pudéssemos vos ver, sob qual aparência vos veríamos? Ver-me-íeis em camisa, sem punhal. Olha só, já abandonou o punhal. Por que não teríeis mais o vosso punhal? Que fizeste dele? Eu o maldigo, Deus poupa-me a sua visão. Olha como é tudo consciencial, não é um punhal físico, é muito interessante entender isso. 15ª. Se o Senhor D, filho, né, aquele que recebeu tapa, retornasse a casa, lhe faríeis mal? Não. Resposta, né? Não. Porque estou arrependido. Olha só, finalmente o arrependimento, né? E se quisesse ainda vos desafiar? Oh, não peça isso, não poderia dominar-me, isso estaria acima de minhas forças, porque não sou senão um miserável. Ele consciente do mal que ainda pode fazer, né? Consciência, isso é tudo, para evitarmos nos metermos em coisas as quais não podemos suportar, nem controlar, nem dar conta. Né? 16ª. Entrevedes o fim de vossas penas? Oh, não, ainda não. É muito mais do que mereço saber. Graças à vossa intercessão, elas não durarão sempre. Pelo menos ele já não vê o infinito das suas penas. Quereis nos descrever a situação que estáveis antes de vos chamássemos pela primeira vez? Compreendeis que perguntamos isso para ter um meio de vos ser útil e não por um motivo de curiosidade. Olha a sociedade mostrando e tratando o espírito com muito respeito, para que não haja leviandade, para que não seja simplesmente gestos de curiosidade, mas desejo de aprender juntos, não é? Resposta: eu vos disse, não tinha consciência de nada do mundo senão do meu crime, e não podia deixar a casa onde o cometi, senão para me elevar no espaço onde tudo era solidão e obscuridade. Não poderia vos dar uma ideia do que é, e disso nada compreendi. Desde que me elevava acima do ar, era noite, era vazio, não sei o que isso era. Hoje sinto muito mais remorso, e não estou mais constrangido a permanecer nessa casa fatal. É-me permitido errar sobre a terra e procurar esclarecer-me pelas minhas observações. Mas então não compreendo senão melhor a enormidade de meus crimes, e se sofro menos de um lado, as minhas torturas aumentam de outro pelo remorso, mas ao menos tenho a esperança. Olha só a luz no fim do túnel, que maravilha. 18ª. Se devesseis retomar uma existência corpórea, qual escolheria? Qual escolheríeis? Resposta: ainda não ouvi bastante refleti para sabê-lo, mostrando ignorância acerca da reencarnação, acerca das decisões que precisa tomar, né? Muito interessante. Muita gente diz erroneamente que todos nós escolhemos as nossas próximas reencarnações. Não, negativo. Tem espíritos que sequer têm consciência disso. Esse é um deles, por exemplo. 19º. Durante vosso longo isolamento, e pode-se dizer o vosso cativeiro, tivestes remorsos? Nem o menor, e foi por isso que sofri por tão longo tempo. Foi somente quando comecei a senti-los que foram provocadas, e com o meu desconhecimento, as circunstâncias que conduziram à minha evocação, a qual devo o começo de minha libertação.
Obrigado, pois, a vós que tivestes piedade de mim e me esclarecestes. Bem, sem palavras, né? Que maravilha, que bonito o objetivo da evocação, né? Que é tão útil, que Kardec recomendava tanto. Olha o bem que se faz no processo de evocação. E aí só nos resta, porque agora terminou, né, a evocação, tem uma nota do Allan Kardec agora que eu vou ler. É uma aula, é uma verdadeira aula. Olha só o que Kardec escreve. Além disso, há de se notar que as mesmas faltas, embora cometidas em condições idênticas, são punidas por castigos algumas vezes muito diferentes, segundo o grau de adiantamento intelectual do espírito. Aos espíritos mais atrasados e de uma natureza bruta, como aquele de que se trata aqui, são infligidas penas de alguma sorte mais materiais que morais, ao passo que é ao contrário para aqueles cuja inteligência e sensibilidade são mais desenvolvidas. Aos primeiros são necessários castigos apropriados à natureza de sua casca para fazê-los compreender os desagrados de sua posição e inspirar-lhes o desejo de sair dela. Assim é que somente a vergonha, por exemplo, que não faria senão pouco ou nenhuma impressão sobre eles, seria intolerável para os outros. E é o que eu falei no começo, lembra? Cada um é uma situação diferente. Cada espírito, Deus leva em conta a sua sabedoria, o seu conhecimento intelectual, cultural, aquilo que ele foi submetido socialmente, economicamente. São tantas as variáveis que é muito leviano sair por aí julgando e achando que é assim ou daquele jeito. Tenhamos calma, muita calma mesmo. E Kardec continua. Nesse Código Penal divino, a sabedoria, a bondade e a previdência de Deus por suas criaturas se revelam até nas pequeninas coisas. Tudo é proporcional, tudo está combinado com uma admirável solicitude para facilitar aos culpados os meios de se reabilitarem. E lhes são levadas em conta as menores boas aspirações da alma. Segundo os dogmas das penas eternas, ao contrário, no inferno estão confundidos os grandes e os pequenos culpados, os culpados de um dia e os de 100 vezes reincidentes, os endurecidos e os arrependidos. Tudo está calculado para mantê-los no fundo do abismo. Nenhuma prancha de salvação lhes é oferecida. Uma única falta ali o precipita para sempre, sem que seja levado em conta o bem que se fez. De que lado se encontram a verdadeira justiça e a verdadeira bondade? Bom, com relação à teoria do inferno e do céu, nós já estudamos bastante sobre isso no início dessa obra e vemos que realmente não cabe. Onde é que ficaria a justiça infinita de Deus? Onde é que ficaria a bondade infinita de Deus se unissem todos no mesmo balaio? Assim como um pai humano analisa os seus filhos diferentemente, porque ele sabe que seus filhos são diferentes, nenhum é igual a outro, Deus procede conosco com muito mais bondade, com muito mais carinho, com muito mais justiça, sim, mas com muito mais paixão, misericórdia, amor e caridade. E Kardec continua. Essa evocação não foi o fato do acaso, como deveria ser útil a esse infeliz. Os espíritos que velam por ele, vendo que ele começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram que era chegado o momento de dar-lhe um socorro eficaz. E foi então que conduziram as circunstâncias propícias. É um fato que vimos se produzir muitas vezes, né? De novo, o benefício da evocação. E aqui, muito interessante, os 2 próximos parágrafos, que são os últimos, Kardec nos mostra o verdadeiro papel até do fenômeno mediúnico. E aí cada um vai tirar as suas conclusões. Eu não vou concluir, não. Fica para você concluir e pensar. Primeiro parágrafo. Pergunta-se a este respeito o que se tornaria ele se não fora evocado e o que é de todos os espíritos sofredores que não podem sê-lo ou aos quais não se pensa. A isso foi respondido que os caminhos de Deus para a salvação de suas criaturas são inumeráveis.
A evocação é um meio de assisti-los, mas certamente não é o único, e Deus não deixa ninguém no esquecimento. Aliás, as preces coletivas devem ter sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento a sua parte de influência. Quem acha que a mediunidade, ou através da mediunidade, é a única forma que Deus encontra de, pela providência dele mesmo, ou seja, da providência divina, ajudar os espíritos, não. Deus é infinito, não nos esquecemos disso, mas a conclusão é vossa. E, para terminar, Kardec escreve o seguinte: Deus não poderia subordinar a sorte dos espíritos sofredores aos conhecimentos e à boa vontade dos homens, desde que estes puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível. Um dos primeiros resultados do Espiritismo foi ensinar-lhes os serviços que, com a ajuda dessas relações, podem dar aos irmãos desencarnados, Deus quis, por esse meio, provar-lhes a solidariedade que existe entre todos os seres do universo e dar uma lei da natureza por base ao princípio da fraternidade, abrindo esse campo novo ao exercício da caridade, mostrar-lhes o lado verdadeiramente útil e sério das evocações, até então desviadas do seu fim providencial pela ignorância e pela superstição. Os espíritos sofredores, portanto, em nenhuma época tiveram falta de socorro, e se as evocações lhes abrem um meio caminho de salvação, os encarnados com isso ganham talvez mais ainda naquilo que são para eles novas ocasiões de fazerem o bem, instruindo-se sobre o verdadeiro estado da vida futura. É para nós, sobretudo, encarnados, não é para os espíritos desencarnados, não, que também sentem a ajuda e nobremente, pode-se dizer até santamente, são ajudados, mas é sobretudo para nós que precisamos nos instruir, aprender e aprender mais para, como dizia Emmanuel, saber mais. E saber mais para, como dizia Emmanuel, servir melhor a todas e todos os quais estiverem ao nosso alcance. Bom, foi essa aula de hoje, extensa, me desculpe, ficou aí quase meia hora, mas o texto, a situação, o contexto e a vivência e o ensinamento exigia isso. Um forte abraço, beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.